Fala turma, tudo jóia? Estamos aqui num vídeo que interessa muito a muita gente que está iniciando no mercado e também a pessoas que já estão no mercado há um bom tempo, há 4 meses, 5, 6 meses, mas ainda não sabem como de fato se deve fazer as marcações de suporte ou resistência. Por que eu estou fazendo esse vídeo como vídeo inicial? Bom, porque suporte e resistência é o pilar, tá? É a base da análise de preço, tá? Da análise técnica. Então, se você não sabe fazer nem isso corretamente, valei-me as outras coisas que são mais complexas, tá? Então, vamos começar por aqui, pela base. Eu separei 3 erros máximos que iniciantes costumam cometer e acaba levando eles a sair sem nenhum resultado no mercado, tá? Diante disso, vou abrir aqui o Point of Fix, tá? Vou abrir aqui o Point of Fix e vamos lá para o primeiro erro. Qual que é o primeiro erro, tá? É você não saber diferenciar linhas de suporte e resistência de zonas de suporte e resistência. E na verdade, o que eu quero aqui refutar é que não existe essa ideia de linha de suporte e resistência, tá? Isso não existe. Eu sei que a maioria de vocês, inclusive como eu, quando iniciei no mercado, aprenderam que, por exemplo, você marcar uma resistência, você colocar aqui uma linha horizontal no pico mais alto, tá? E dizer que isso aqui é uma resistência, mas isso tá errado, tá? Não é assim que se marca uma resistência, assim como não é procurar o fundo mais baixo e colocar uma linha no pavio, tá? Inclusive tá aqui. Então isso aqui não é um suporte e isso aqui não é uma resistência. Quer dizer, não é em partes, né? Não é que aquela linha exata ali seja resistência, mas é sim uma zona de suporte e uma zona de resistência, e por isso eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês que é um pouco mais complexo, mas não difícil do que a maioria ensina por aí na internet, tá? Então, o que de fato vai ser a nossa marcação de suporte e resistência? Deixa eu apagar aqui essas linhas, tá? É interessante frisar quando eu falo em zonas, tá? De suporte e resistência. E é para vocês levar ao pé da letra. Porque uma resistência, ela não é simplesmente aquela linha ali, como eu acabei de falar. Ela vai ser, ó, toda uma zona, tá? Ela vai ser toda uma zona. Inclusive, deixa eu usar aqui uma marcação diferente para que fique melhor. Pronto, aqui. Então ela vai ser toda uma zona, tá? Então ela vai ser toda uma zona. Então, pô, Dudu, tu tá me falando então que tudo isso aqui faz parte de uma resistência? Correto, tá? A resistência ela é muito mais do que um local fixo. Então, o erro de muita gente é o seguinte: ficar esperando bater naquela linha exata para entrar vendido, e às vezes o mercado sobe um pouquinho mais para depois descer. Ou então fica esperando o toque naquela linha e a vela tá próxima, você vê que tá perdendo força e você não entra vendido. Tô dando aqui um exemplo de uma linha de resistência, de uma zona de resistência, claro. E aí você não faz a entrada, aí você fica, poxa, a vela derreteu antes de bater na minha linha e eu não peguei a entrada. Pois é, ela derreteu antes de pegar na sua linha, porque ela alcançou aquela zona de resistência e em qualquer momento, em qualquer local daquela zona, tá? Em qualquer local daqui, ó, ela vai respeitar. Então vocês podem olhar, ó, que por exemplo, o mercado respeitou bem aqui, ó, na entrada da zona. Inclusive, deixa eu colocar uma linha aqui um pouco mais grossa para poder ficar melhor de vocês verem. Olha aqui, ó, tá? Essa velinha verde, ela respeitou na entrada da nossa zona de resistência. Ela não precisou chegar aqui, por exemplo, ó. Ela não precisou chegar aqui no meio para respeitar. Não, ela já respeitou aqui, ó, tá? Do mesmo modo, aquela velinha verde aqui, ó,
ela foi até lá no meio, quase lá no topo, para poder derreter, tá joia? Aliás, derreter a partir dela, né? A próxima vela, que no caso foi essa vermelha aqui. Então, coloque isso na cabeça que resistência e suporte é uma zona. E aí eu quero fazer um exemplo aqui também no suporte, tá joia? Vou fazer um exemplo aqui no suporte também, porque eu sei que muita gente vai ficar com dúvida ainda assim. Eu vou pegar aqui, ó. Ó, pessoal, tudo isso aqui é um suporte. Ó, toda essa zona aqui é um suporte. Inclusive, vai ter um outro aqui também, ó. Tem uma outra zona de suporte aqui também, tá? Então, vou levar em consideração só essa aqui de baixo, para a gente poder usar o exemplo como eu quero passar. Porém, aqui também é um suporte um pouco mais fraco, mas é também, tá? Então, vamos lá. Então, toda esta zona aqui, ó, pessoal, ela é um suporte, tá? Você pode fazer uma entrada aqui a partir de qualquer momento que ela toque, esteja no meio ou chegue na parte final do suporte, tá? Você pode fazer a entrada a qualquer momento. Mas, Dudu, então em qual momento, de fato, eu vou entrar? Como é que eu vou saber? Pessoal, aí é leitura gráfica. Você vê uma vela que esticou com muita força, vela de pavio, tá? Quando a vela deixa o pavio muito forte. E aí você consegue entender se ela vai retrair ou não vai, tá? Se ela vai reverter ou se ela não vai. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma vela de força, tinha uma vela de força vermelha que retraiu bastante. Isso aqui é sinal de quê? Perca de força. Então a gente podia sim dar um call aqui, uma compra, para a próxima vela ser verde. Como a maioria de vocês sabem, eu trabalho mais com probabilidade do que com análise técnica pura. Então, o que importa para mim é a cor da vela e não a taxa, eu não trabalho com taxa. Então, aqui, por exemplo, eu pegaria um win facilmente, tá certo? Aqui, outras velas com pavis também, que o cara pode sim fazer uma entrada. Aqui, por exemplo, ó, era uma boa entrada. Aqui embaixo também é uma outra boa entrada, que aí, nesse caso, o cara teria que ter paciência para pegar um paviozinho ali, porque senão poderia se dar mal. Mas aqui, ó, aqui o cara já teria ganho com tranquilidade. Então, o suporte basicamente vai ser isso, tá? Inclusive, eu vou até procurar aqui no gráfico uma outra região que pode ser analisada. Aqui, ó, que pode ser analisado com mais cuidado. Olha isso aqui, ó. Olha que baita resistência a gente tem aqui, ó. A gente tem toda essa zona aqui, ó, como resistência, ó. Toda essa zona aqui é uma resistência, pessoal. Tudo isso aqui é uma resistência, ó. Ó aqui, ó. Ó isso aqui, ó. Ó aqui. Ó aqui. Olha aqui. Tudo isso aqui é uma resistência, tá? Então, seja pegar uma entrada aqui, seja pegar uma entrada aqui no meio, seja pegar uma entrada aqui em cima, você vai estar dando uma entrada numa mesma resistência. Qual que é o erro da galera? A galera separa. O pessoal marca 4 zonas dentro, 4 linhas, aliás, dentro de um mesmo ponto. E não é necessário isso. O que você pode fazer para facilitar a tua análise? Você vem aqui, ó, ferramenta gráfica, linha horizontal, coloca uma na parte mais inferior da zona e outra na parte mais superior. Pronto, você tem a tua zona marcada. Então, não são linhas, tá? É uma zona. Você criou uma zona aqui, ó. Qualquer momento que o mercado entra aqui, você pode entrar vendido. Inclusive, se a gente passar um pouco para frente, a gente vai ver que o mercado respeitou de novo aqui, tá? Então, pessoal, não tem erro, tá? Não tem erro, a marcação funciona muito bem, tá joia? Segundo erro, marcar zona fraca. Por que marcar zona fraca? Por exemplo, eu estava dando um exemplo de suporte e resistência aqui, mas é claro que era num âmbito superficial, porque eu estava mostrando com um gráfico rolando ali em tempo real. Mas, por exemplo, a gente não pode marcar essa zona de resistência aqui, que acabou de ser criada, tá? Não tem nada aqui atrás, ó, tá vendo? Não tem nada aqui atrás. Pode ver que aqui também é uma zona meio desgastada e tal. Então, ó o buraco que tem aqui, tá? Então, a gente não pode marcar o topo ali da nossa resistência e a parte inferior. A gente acabou de marcar isso aqui e sair pegando a entrada a todo momento.
Por exemplo, essa velona aqui que esticou, pô, bateu lá, segundo toque na minha parte mais alta da resistência, vou entrar com vendido. Não, pessoal, isso daí não se faz. O que vocês têm que fazer? Entrar através do processo de hierarquia de zona, que daí é o terceiro erro, que as pessoas não respeitam a hierarquia de zona, tá? O que é essa hierarquia de zona? É a hierarquia através dos períodos de vela. Como alguns de vocês devem saber e outra grande maioria infelizmente não sabe, o período da vela ele influencia demais na movimentação das velas, tá? Por quê? Porque quanto maior o período, mais forte, mais significativa é aquela vela, tá certo? Então é o seguinte, a gente fazer uma marcação em M1 é uma coisa. A gente fazer uma marcação de suporte e resistência em M5 é outra totalmente diferente. A gente fazer em M15 piorou, nem se compara. A gente fazer uma marcação de 1 hora, H1, pô, tem nem o que falar, uma zona muito forte. E a gente fazer a marcação de zona de H4, pô, é uma baita zona forte, tá? Então a gente vai começar pela mais forte, tá? Que no caso é a de H4. Então se você colocar aqui período de vela de H4, 4 horas, a gente pode fazer, ó, a marcação aqui, ó. Agora sim, tá? Por que a gente pode fazer a marcação no pavio? Só no pavio. Por que a gente pode isso? Porque são velas muito expressivas e muito fortes. No M1 a gente não consegue fazer isso, mas fazendo no H4 a gente consegue ter uma dimensão maior do que é aquele suporte e aquela resistência, tá certo? Então se a gente fizer uma marcação aqui, ó, na linha superior e na linha inferior, a gente pode depois passar para o H1, tá? Para poder ter uma dimensão um pouco melhor do que são aquelas marcações. E aí a gente amplia um pouco mais. E aqui, ó, nas velas de H1, a gente tem outras marcações que a gente pode fazer usando confluência. Por exemplo, tem um pavio aqui, né? Esse pavio confluencia com algum outro pavio lá de trás? Esse aqui, ó, confluencia. Com qual? Com esse aqui, ó, tá? Então é uma zoninha forte, porque ele respeitou aqui atrás, horas e horas atrás, e respeitou agora aqui também, tá certo? A gente pode colocar uma marcação de linha aqui. Não seria interessante, porém neste caso aqui é interessante para a gente poder criar a nossa zona de suporte e resistência. Lembra que eu falei que no H4 você vai marcar só o pavio? Pois é, aqui você vai marcar só o pavio, mas veja bem o que criou. Veja bem o que foi que criou. Uma zona, tá? Então as coisas fazendo separadamente vai te levar, a marcação fazendo separadamente vai te levar a uma zona forte. Então aqui, pessoal, é uma zona de H4 com H1. São as zonas que mais respeitam para M1, tá? Lembrando, isso aqui é para operar M1. Então é uma marcação muito forte. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Uma zona de suporte, tá certo? Então você sabe que o mercado chegando nessa região é uma boa entrada, certo? E aí você pode colocar lá no 15 minutos para dar uma conferida, tá? Você pode olhar no 15 minutos, mas eu já não vejo necessidade de fazer marcação no 15 minutos. Por quê? Porque eu sei que o preço está aqui, ó, na minha zona de H4 e de H1 e é uma zona que tende a respeitar muito bem, tá? Se acontecer dele procurar um rompimento, que eu não acho que vai acontecer, o que a gente faz? A gente vai lá para trás, tá? A gente vai lá para trás. Pode voltar, não tem um dó não, tá? Podem voltar. Ó. E procura aqui, ó. E procura por aqui. Por exemplo, o preço não tá aqui agora. A gente pode ver, ó, que a gente vai ter umas marcações um pouco mais aqui em cima, ó. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode arrastar um pouquinho mais aqui para cima, ó, para esse pavio aqui, ó, que é um pavio muito forte, e voltar lá para o preço atual, tá? E aí, o que a gente faz? A gente espera o toque e faz a venda, tá? Sem problema nenhum. E aí, continuando, como a gente marcou no H4, no H1, a gente criou essas zonas que são zonas fortíssimas, basta então agora a gente conferir também nos 5 minutos, para ver se tem alguma zona ali perto bacana. E logo de cara eu vi uma zona aqui, ó,
ó, nesse pavio com este outro pavio aqui embaixo, ó, tá? Então aqui é uma outra zona de suporte, porém mais fraca do que essa. Por quê? Porque essa zona aqui é H4 e H1, são as zonas mais fortes. M15 e M5 é mais fraca, tá? E M1 piorou, mais fraca ainda, tá? Então a gente faz essas marcações aqui e volta para o M1. Então a gente marca em outros horários, em outros períodos de vela e opera sempre em M1. Pode ver que aqui, ó, bateu na nossa resistência lá de cima e desceu, derreteu, bonito, tá joia? Então, o conteúdo de hoje é esse. Espero que vocês gostem, ficou até um pouco grandinho aí, 15 minutos. E eu quero pedir para você, se inscreva no canal, dê o like, para eu poder trazer mais conteúdos aqui para vocês. É importantíssimo, tá? Vocês se inscreverem, eu vou fazer um sorteio de R$1.000 e só quem for inscrito vai poder ganhar esses R$1.000 quando eu chegar em 1.000 inscritos, tá joia? E deixa um comentário aí sobre um tipo de vídeo que você quer, algum conteúdo que você queira aprender referente a opções binárias ou mercado financeiro como um todo, tá joia? Então, até mais, é isso.